Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma atualização que eu fiz no meu programa de inclusão de membros nos grupos e canais do Telegram. Então fiz alguns ajustes ali, alterei algumas bibliotecas, algumas funções, melhorei e vou trazer aqui para vocês o passo a passo. Eu tô com uma conta recém-criada aqui no Telegram e vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como faz. Eu acabei de criar o App ID, se você ainda não viu, não sabe como faz, acabei de gravar uma aula fresquinha, eu deixei aqui no YouTube para você. Então se você ainda não viu, dá uma pausa nesse vídeo, volta na aula anterior, vou deixar aqui embaixo na descrição, mas pode ir lá assistir e voltar para cá, tá bom? Então vamos lá, vamos para a tela do celular, porque agora eu não vou fazer no computador, vou fazer no celular, compartilhando aqui enquanto eu falo com vocês. Vou falar e fazer no próprio celular. Tem muita gente que não utiliza algumas coisas, não gosta muito de utilizar em celular, mas apesar desse programa rodar no computador, ele é feito também para que você tenha uma experiência melhor com os seus grupos do Telegram. Então, também vou mostrar ali como ele se comporta enquanto você executa no computador, qual é a consequência que ele gera no celular. Sem mais delongas, vamos lá, vamos para a tela do computador? Bora! É isso aí, pessoal. Tô aqui com o Telegram, que não tem nenhum grupo ainda criado. Vou criar agora com vocês, tá bom? Então, vamos fazer aqui. Vamos criar um grupo. Como que eu faço? Eu crio um grupo. Poxa, eu não tenho contatos. Quem deseja adicionar? Então vamos colocar alguém aqui. Vamos me colocar. Vamos ver se eu consigo me colocar. Franogestor. Ótimo, estou aqui. Vou me adicionar nesse grupo. Eu vou colocar aqui. Cresce no Tele. Esse é o nome do grupo que eu vou criar. Ok? Beleza? Grupo criado. Então vamos lá, galera. Como funciona isso daqui? O programa, ele para incluir membros, vamos aqui. Para incluir membros, o grupo precisa estar público. Ele não vai incluir membros se ele não estiver público. Tá? Eu recebo muita gente reclamando, muita gente falando que tem dificuldade e tudo mais, porque não se atenta a detalhes, tá? Essas automações, esse pacote de automações que eu lancei há um tempo atrás e tenho trabalhado com eles, eles não são invasivos. Vou começar a trabalhar com alguns, né, em curto espaço de tempo. Vou disponibilizar alguns que não são tão permissivos, mas também são invasivos. Como, por exemplo, pegar membros ocultos de grupo, fazer extração de membros ocultos, mas isso é um papo para outro vídeo. Mas esses aqui eles são permissivos. Então, o grupo precisa estar público. Como você faz isso? Você vai clicar aqui no seu próprio celular, tá? Por isso que eu estou mostrando no celular para vocês, porque no aplicativo funciona um pouquinho diferente. O que você precisa está aqui, ó, nesse lápis. Você clica no lápis e aí você vai ter aqui, ó, tipo de grupo. Grupo privado. Se o grupo estiver privado, você não vai conseguir rodar a automação para incluir membros. Quando você rodar, a automação vai chegar em um determinado tempo que ela vai fechar e não vai continuar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa tornar esse grupo público e aqui no t.me criar um nome. Então, eu vou colocar aqui Fran25. Vamos ver se ele aceita. Não, já está ocupado. Então, Fran 2025. Também já está ocupado. Então vamos colocar aqui o gestor 25. Esse está disponível. Ok. O que você precisa fazer? Só clicar aqui no verdinho. Deu um ok. Ok. Pronto. O seu grupo está apto a rodar a automação para receber membros. Está vendo aqui, ó? Apareceu aqui, ó. t.me/ogestor25. Guarda essa informação aqui. Veja que esse grupo, por enquanto, só tem um membro, que é uma outra conta minha, que é a conta, né, que tem na minha comunidade, que eu adicionei aqui. Então, aqui, ó, quem compra as minhas automações vai receber uma pasta zipada com esses arquivos aqui, com exceção deste aqui, ó, este aula 25. Este aula 25 não acompanha. Por quê? O que é esse aula 25? Esse aula 25 é um arquivo extraído de um outro grupo, utilizando uma outra
a aplicação que eu compartilho. Se você não conhece as minhas aplicações, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist com todas as aulas que eu compartilho com vocês há mais de um ano aí. Já tem mais de 500 pessoas que compraram, mais de 500 pessoas que utilizam e fazem parte lá da comunidade, estão lá de forma ativa, tirando dúvidas, evoluindo, crescendo, aprendendo e tudo mais. Então, se você ainda não tem conhecimento, se você ainda não viu, não sabe o que é o extrator de membros de grupo, eu vou deixar aqui no card. Nunca sei onde aparece o card. Vai aparecer o card aqui, você clica lá, vê essa aula. Tem algumas atualizações já que eu lancei, mas a última está funcionando. Eu vou deixar o card para você aprender. E aí, este arquivo, ele vem desse extrator, tá? Então você roda o extrator, coloca lá no grupo, segue o passo a passo que tá lá no vídeo, não vou entrar nessas configurações aqui, mas vê lá que aí você vai conseguir chegar neste arquivo aqui. Então, quando você extrair, rodar aquele programinha que você vai ver lá naquela outra aula, você vai receber esse arquivo aqui, ó. Ele vai extrair com o ID de todas as pessoas. Neste caso aqui, ele extraiu 9.795 pessoas desse grupo aqui, tá? Então, ele gera este arquivo para que você consiga utilizar neste programa aqui. Então, você comprou o programa, você comprou comprou um pacote, comprou um combo, comprou o completo, você vai receber de alguma forma esse programa aqui. Esse programa vai chegar para você zipado, você vai descompactá-lo e ele não precisa ser instalado. Então você não precisa se preocupar com antivírus, não precisa se preocupar com nada disso, tá? Você descompactou, 2 cliques, ele vai executar. Então vamos lá. Então vamos executar o programa, ele vai abrir nessa caixinha preta aqui. Ele é para ser simples, é para ser leve, é para ser funcional. Não é para ter firulas, tá? Então ele vai funcionar desta forma mesmo. Então ele vai executar, a primeira vez ele vai criar algumas chaves dentro dessa pasta para poder se mapear, tá? Então ele vai trazer aqui algumas informações. Ó, ele tem 6 opções aqui. Quais são as opções? Incluir e autorizar uma nova conta no Telegram, excluir uma conta existente. E quando ele diz excluir uma conta, ele não vai deletar a conta, ele vai excluir da base de dados do programa, tá? Então ele não vai deletar a conta, esse programa não deleta a conta. Quando você clicar aqui em excluir, ele vai remover a conta que você autenticou aqui. Só isso. Ele não deleta a conta do Telegram, o Telegram continua lá, não muda nada. O Telegram só deleta a conta pelo próprio aplicativo do Telegram, tá? Não dá para deletar ele por aqui, pelo meu. Por outros, eu não posso dizer. Opção 3, selecionar uma conta para incluir novos membros em um grupo. Usar todas as contas. O que é isso, Francis? Eu consigo incluir aqui, por exemplo, 10 contas de Telegram. Vem aqui. Eu consigo aqui incluir 10 contas de Telegram. Só que eu não quero usar as 10 contas. Eu quero usar uma conta específica. Eu posso setar qual é essa conta. Não, Francis, eu quero colocar 10 contas e quero que o aplicativo vá fazendo inclusões, uma conta por vez. Por exemplo, eu tenho 100 pessoas que eu quero incluir agora. Eu quero usar 10 contas, só que eu quero que cada conta inclua 10 pessoas, para não gerar spam, para não gerar strike nem nada do Telegram. Então o que o programa faz? Você seleciona essa opção, ele inclui com a conta número 1, depois ele inclui com a conta número 2 e ele vai rodando até incluir todas as pessoas ou até o Telegram falar, olha, espera aí que você já incluiu bastante gente nesse grupo, agora espera um pouquinho para você conseguir incluir novamente. O Telegram faz isso? Faz. Isso é errado? Não. Isso gera banimento? Também não. Bom, é natural que ele faça isso. Vamos lá. Então, essa é a opção aqui, usar todas as contas. Pode ver que eu escrevi aqui, revezando entre elas. Ou seja, ele coloca uma, depois com a outra, depois com a outra, depois com a outra, até chegar no final da lista, ou o tempo no final da lista, ou no limite que o Telegram definiu ali para este grupo ou para estas contas, tá bom? Então, autorizar conta já cadastrada. O que é isso, Francis? Às vezes, você cadastra uma conta aqui, mas por você ter utilizado muitas vezes aquela conta em várias automações, o Telegram para de te mandar aquele código que ele manda lá, que você vai ver que ele vai mandar. Um código de 5 números. Ele para de mandar. E o que você faz? Você teria a opção de excluir a conta e fazer todo o processo colocando o app ID, o app hash, ou eu coloquei essa informação, essa opção aqui agora, de você só autorizar essa conta. O que é isso? Você, antes de começar a incluir membros, você coloca essa opção
sinaliza a conta que você quer autorizar, ele vai pegar essa sua conta e vai disparar um SMS ou aquela mensagem com um texto para você receber aquele código e aí você autorizar essa conta a funcionar a automação. Então você precisa da autorização do Telegram. Então como essa autorização é concedida? Pelo app ID, pelo app hash e por esse código único que ele gera, tá bom? Feito isso, a opção última, sair. Para que serve o sair? Óbvio, para fechar. É a mesma coisa de você clicar no xizinho lá em cima, né? Clicou, saiu. Ok, então vamos lá. Vamos abrir aqui o programa novamente. Você vê que na segunda abertura ele já abre mais rápido. E aqui o que eu quero fazer? Eu quero incluir uma conta. Que conta eu vou incluir, Francis? Uma conta que eu acabei de criar, como eu falei para vocês no início dessa aula, que eu acabei de criar uma conta lá para demonstrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, incluir e autorizar, vou digitar 1. Ele vai falar, me dá um número do app ID. Já ensinei para vocês na aula anterior também a utilizar esse camaradinho aqui, ó, o Notepad++. Então, vou colocar aqui o app ID, vou dar Enter, ele vai pedir o app hash, vou dar o app hash para ele também e vou dar OK. E aí ele vai pedir, digite o número do telefone com o código do país. Eu coloquei o exemplo, mais 55, código de área. Precisa ter o mais, o código do país e também o código de área, tá bom? Então, faça direitinho para não dar errado. Muita gente tem problema, muita gente entra em contato com o suporte falando, não está funcionando, o programa fecha, eu não consigo. Por que não se atenta a esses detalhes? É preciso colocar mais 5511, mais 5521, mais 55 código de área. Então é mais código do país, do número que você está utilizando, se for do Brasil é 55, se for de outro país é o código de área desse país. Então, código de área do país, código de área regional e o número do telefone, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu estou em São Paulo, então é mais, vamos colocar aqui, mais 5511 e o número do telefone. Ok. Feito isso, ele vai pedir um nome. Dê um nome para essa sessão. O que é isso? É um nome que você vai colocar aqui para você identificar. Quando você tiver no seu programa, você vai ver que ele vai criar várias sessions aqui. Então você está colocando o nome para saber, se você for deletar alguma, qual é a sessão que você está deletando, tá? Você vai dar um nome, aula 25, 2, e vamos dar um Enter. Aí ele mandou lá o código. Veja que ele deu um erro aqui. Ele deu esse erro, por quê? Quando eu estava demonstrando a aula para vocês, talvez ninguém tenha percebido, mas quando eu coloquei aqui em cima, eu coloquei a palavra hash na frente do código. E aí, eu tentei autenticar esse hash lá. Então, bateu lá e o Telegram entendeu que havia uma coisa errada, tá? Então, ele deu um strike na conta. E por isso ele trouxe essa informação aqui embaixo, ó, a temp, nananana. Se eu não autenticar agora, eu vou ficar suspenso por um bom tempo. Então, fiz o processo tudo certinho, ele foi e me mandou o código, tá? Quando você estiver fazendo isso, ele não vai te mandar, ele não vai dar esse erro, a menos que você digite errado. Então, se você colocar 3 vezes errado, eu coloquei 2. Essa aqui é a terceira. Se eu colocar 3 vezes errado, você vai tomar suspensão. E aí não vai conseguir voltar a funcionar. Quanto tempo demora é relativo, aleatório. Então, toma bastante cuidado, tá bom? Então, ele mandou o código aqui. Vamos olhar. Então, o código que ele mandou é o 95444. Dá um Enter. Conta adicionada com sucesso. Ok. Então, a conta já está funcionando. Então, vamos lá aqui, ó. Sessão autorizada e salva. Conta adicionada com sucesso no arquivo. Ok, então ele criou aqui. Vamos olhar lá onde que ele criou. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ele criou a aula 25.session. Vamos lá, com a conta inclusa, então. O programa vai estar aberto. Vamos estar aqui com o programa. Vamos selecionar, então, uma conta para utilizar. E aí eu cliquei aqui para selecionar uma conta. Então, qual a diferença da selecionar uma conta ou selecionar todas as contas? É que selecionar uma conta você consegue indicar qual é a conta que você quer utilizar. Selecionar todas é, como eu disse lá no começo, ele vai pulando
de conta em conta, incluindo as pessoas. Essa conta aqui, eu quero utilizar essa conta número 2. Por quê? Porque a conta número 1, eu já utilizei ela com vários testes, várias demonstrações que eu estava fazendo para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que estavam me abordando aqui hoje. Então, eu acabei colocando essa conta em spam. Então, ela não vai conseguir colocar mais nenhum usuário. Então, eu vou utilizar uma segunda conta que eu utilizo aqui. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui o número da conta, que é o número da 2, e aí ele vai pedir o arroba do grupo. Então vamos lá, arroba o gestor 25. Lembra, onde está essa informação, Francis? Está aqui, ó, o gestor 25. Lembrando, tá? A conta que você for utilizar aqui para fazer a conexão precisa estar dentro do grupo e ela precisa ter permissão de adicionar usuários, tá bom? Senão vai dar erro. Então, agora ele vai pedir aqui, digite o arquivo Excel, o caminho do arquivo Excel. Onde está o arquivo Excel, Francis? A sua pasta. Você vai lá na sua pasta, localiza aí onde está o seu arquivo Excel que você extraiu os seus membros lá no programa de extração ou quando você criou aí seu arquivo Excel. Você pode criar? Pode. Francis, não precisa ser um extraído? Não precisa ter. Ele precisa atender alguns pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos? Esses pré-requisitos são as colunas e linhas. Então, aqui, por exemplo, um arquivo pequeno, tá? Porque eu estou usando só para testes. Então, ele tem aqui, ó, a primeira coluna é o nome dos usuários, a segunda é o status que o programa vai incluir. Então, o programa vai fazer algumas inserções e vai colocar aqui o status. Foi incluído, deu erro, não deu, aconteceu, ele vai trazer aqui a informação para você saber o que está acontecendo, tá bom? Porque no programa acontece muito rápido, então não dá para você ver. Então, aqui ele vai colocando as informações para você, depois que terminar o de rodar, se você quiser olhar o que aconteceu, qual foi o status, você consegue ver aqui. Mas é importante que essa primeira linha em todas as planilhas tenha na coluna A a informação de username e na coluna B de status, tá bom? Se você estiver utilizando o extrator, ela vai criar essa coluna automaticamente, você não precisa se preocupar. Se você for colocar isso na mão, você precisa se atentar a isso, tá bom? Porque senão não vai funcionar. Ok? Então o caminho da planilha a gente já copiou, vamos colar aqui e a partir do momento em que eu der Enter, usuários deverão ser inseridos neste grupo. Veja, tem 4 membros por enquanto. Vamos clicar aqui, vamos ver se ele vai conseguir fazer as inclusões. Vamos lá. Então, iniciando a inclusão de 8 contatos usando uma conta. Então ele incluiu aqui, ó, veja que ele está inserindo lá. Tá vendo lá, ó, subindo os usuários? Está subindo. Ele já está colocando, lá, já colocou 8, já colocou 5. Estava com 8, agora com 5, já colocou 6. São 8 usuários. Ele vai conseguir incluir todos? Acredito que sim. Finalizando, ok. Ele conseguiu incluir. Então, vamos lá olhar na planilha. Qual foi o status que ele colocou na planilha? Então, na planilha, ele trouxe aqui a informação. Ó. Esses são os usuários que eu coloquei para ele fazer a inclusão. E este aqui é o status. Então, ele conseguiu fazer a inclusão. Então, concluído com sucesso, ele incluiu. Então, a gente começou com 4. E agora, algumas pessoas acabam saindo e tudo mais, né? Faz parte. Mas ele fez a inclusão ali daquelas pessoas que eu queria que ele fizesse. Então, todas foram incluídas com sucesso. É isso aí, pessoal. Uma demonstração rápida aí da atualização que eu fiz no programa, utilizando apenas uma conta, mostrando para vocês as duas cadastradas, mas qual a diferença, né, da versão atual para a versão anterior? A versão anterior você não tinha a opção de incluir, utilizar todas as contas inclusas. Você precisava fazer inclusão um por um. Então você colocava lá a conta número 1, ele incluía 40, 50 pessoas e parava de incluir. Você tinha que parar o programa, ir lá, mudar de conta. Não, agora você não precisa fazer isso. Você inclui 10 contas, 20 contas, 30 contas e coloca o programa para rodar com todas as contas conectadas. Então, se ele passar em alguma conta que tem um spam, ele pula para a próxima, ele não vai ficar parado. Então, ele vai incluir com a conta número 1, com a conta número 2, com a conta número 3. Então, ele não vai incluir uma grande quantidade com uma única conta para depois pular para outra. Ele vai colocar de uma em uma
pausando ali algum tempinho aleatório, não exatamente regra, para que o algoritmo do Telegram não identifique que você está utilizando um robô, porque aí ele pode querer te dar um strike, tá bom? Então é isso daí, funciona. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma dificuldade em utilizar, caso você não consiga entender como funciona, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, comenta aqui, deixa sua dúvida aqui e também faça parte da minha comunidade lá no Telegram. Uma comunidade dedicada a compartilhamento de conhecimento, tecnologia, automação e prosperidade para você que aí está começando nessa jornada do Telegram, né? São muitas informações, muitas coisas acontecendo e às vezes passa despercebido uma coisa e outra, mas lá na comunidade a gente se apoia, se ajuda e faz com que todos nós cresçamos juntos, ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa automação, se você quer ter esta ferramenta ao seu dispor, quer ter essa ferramenta trabalhando para você, clica aqui no link, entre em contato comigo, adquira essa ferramenta. Eu vendo ela com preço muito baixinho, eu vou deixar aqui nas descrições os acessos, como você faz para adquirir. E a partir do momento que você adquirir, você vai ter suporte vitalício. Essa ferramenta ela não expira, ela não deixa de funcionar. E se porventura ela parar de funcionar por conta de alguma atualização, eu venho e faço a alteração e a disponibilizo. Todas as pessoas que adquiriram essa ferramenta hoje ou há um ano atrás, que foi quando eu comecei a vender, vão receber essa nova versão que eu disponibilizei. Essa nova versão que está sendo comercializada a partir de hoje, ela já está disponível também para quem comprou nas versões anteriores. Então, se você tem um interesse, não deixe de adquirir. Não deixe de ver a playlist para você entender todas as ferramentas e caso você queira comprar essa junto de outras, tem um pacote, tem combo, então você consegue fazer aí um investimento bem pequenininho para expandir o seu negócio, para expandir aí a sua gama de clientes, o seu alcance dentro do Telegram, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, tem o Telegram, tem a comunidade, não deixe de tirar as suas dúvidas, não deixe de enriquecer aí o seu conhecimento e as suas ferramentas para que você alcance mais clientes e cada vez mais. Natal tá chegando aí, vamos fazer um Natal gordo? Vamos, bora, vamos juntos. Muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau!